Fala, Agostinho aqui. Luciana, quer falar alguma coisa, Luciana? Saiu, Everaldo. Saiu, né? Mas deve voltar agora mesmo. Leandro, se tem alguma coisa de novo para nós? Boa noite, presidente Everaldo. Boa noite a todos participantes aí do painel. Bem, presidente, um assunto aí que vem movimentando toda a área tributária e toda a área empresarial também, em que pese o setor que seria mais impactado, o setor do agroindustrial, mas a gente teve a boa notícia agora sobre a medida provisória 1227, acabou de ser devolvida parcialmente, acabou de ser impugnada pelo Congresso Nacional. Era uma medida que versava sobre a limitação de compensação e restituição de créditos do PIS e COFINS, né? Seja na figura do crédito presumido e seja na figura da compensação de saldo credor de PIS e COFINS com outros tributos administrados pela Receita Federal. Quer dizer o que ele falava a medida provisória? Ela tinha vários aspectos, né? E continua tendo, né? Porque ela foi devolvida foi impugnada de forma parcial. Falava sobre transferência a transferência de responsabilidade pelo processo administrativo do ITR, né? Deslocando do executivo do poder federal, da administração tributária federal para a administração tributária municipal, para ela começar a julgar os processos administrativos. Regra de fruição de benefício fiscal, compensação de crédito e restituição de saldo credor de PIS e COFINS. Mas o que mais impactou foi a questão da compensação de crédito de PIS e COFINS com outros tributos administrados pela Receita Federal. Então, impactou demais, principalmente o setor do agroindustrial, porque aí estava impactando o setor de petróleo, setor de café, laranja, óleo de soja. Eu pude verificar também que até medicamento estava sendo impactado nessa medida. Mas, para nossa surpresa, entre aspas, né, porque a gente já tinha identificado bem no início, assim que a medida provisória ela foi editada, nós já tínhamos detectado já alguns incisos, alguns textos de flagrante inconstitucionalidade. Aí tinha ofensa ao princípio da anterioridade, nonagesimal, ofensa também ao princípio da anterioridade de exercício, direito adquirido, ato jurídico perfeito, até o princípio princípio da moralidade, que a administração tributária, seja da União, seja do Estado, seja do município, seja do Distrito Federal, tem que seguir. Mas isso aí já foi verificado pelo Congresso Nacional, inclusive ele foi devolvido sobre o tocante do princípio da anterioridade nonagesimal, né? E eu até aqui faço uma menção que deveria se observar também o princípio da anterioridade de exercício, porque à medida que eu suprimo o direito do contribuinte de compensar saldos credores de PIS e COFINS com imposto de renda, com INSS, com imposto de renda de pessoa física, indiretamente eu estou majorando a carga tributária, né, desses tributos. Então, deveria também ser observado o princípio da anterioridade de exercício, haja vista já haver julgado do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. Mas foi devolvida, foi impugnada pelo Congresso Nacional, no que se impactava mais esses setores da atividade econômica, mas, porém, tem alguns artigos lá que falam de multa que não foi impugnado, e aí vai passar lá pela comissão avaliadora, né? Mas tem que ficar de olho, porque essa questão de multa, de penalidades, vai ter que verificar, porque ali também pode ter inconstitucionalidade naquela situação. Tem que se aprofundar, tem que acompanhar a tramitação. Mas, mais uma vez,
a gente fica receoso, porque cada vez que vira a semana, vem uma medida provisória, suprimindo direito de contribuinte, versando sobre aumento de carga tributária das empresas. Se a gente for fazer uma linha do tempo aqui de dezembro de 2023 até agora, todas as medidas provisórias, toda medida provisória, ela ofende um preceito da relevância e da urgência. Que, na verdade, uma medida provisória ela é um ato privativo do presidente, mas ela só pode ser lançada com base nos preceitos de relevância e urgência. E, na verdade, a gente está observando que o caráter aí é só arrecadatório. Então, se a gente for pegar de dezembro para cá, é tributação sobre subvenção de investimento, é revogação de PES, retorno de PES, né, retomada do PES, desoneração da folha de pagamento aí que tem 60 dias agora, que está em aberto para o Congresso Nacional entrar em consenso com o presidente da República. Inclusive, essa medida provisória 1227, ela foi editada com esse fundamento, que é para justamente inserir o valor que foi que está sendo desprendido com a desoneração da folha de pagamento. Então, a gente se surpreende, né? Toda virada de semana tem uma medida provisória aí, suprimindo direito de contribuinte, aumentando carga tributária da empresa. Então, assim, está apertando, está asfixiando os empresários, porque toda semana uma medida provisória diferente, mas sempre com o mesmo intuito, né? Mas, graças a Deus, ela já foi impugnada, mas tem alguns artigos que não foram. Aí a gente vai ter que acompanhar isso. E uma outra situação também que me chamou muita atenção foi um parecer editado pela Secretaria do Estado de Goiás, em que ele previu que ele, na verdade, introduziu um novo entendimento sobre as estampadoras de placa de veículo, né? Que até então o entendimento era que era ISS, era tributado pelo ISS. E agora, com efeitos a partir de 1º de julho de 2024, as estampadoras de placa de veículo, elas passam a ser tributadas pelo ICMS. O fato gerador é do ICMS. Então, aí as empresas que trabalham nesse ramo vão ter que trabalhar com nota fiscal eletrônica modelo 55, a partir de 1º de julho de 2024, e tributar o ICMS sobre as operações. Alguém quer falar alguma coisa que o Leandro falou? Ô, Leandro, esse negócio de placa, certo? Esse negócio de placa não era a confecção de uma placa, certo? Então era ICMS mesmo, não? Na verdade, assim, o entendimento do Estado é que era alcançado pelo ISS, né? Mas o nosso entendimento, acho que há 7 anos atrás, o meu entendimento que era um processo produtivo e que aí haveria a necessidade do recolhimento tanto do ICMS como do IPI. Mas assim não era entendido pelo Estado, né? Era entendido que era do campo de incidência do ISS. Só que agora... Mas aí, nesse caso específico, ela só vai ser pelo ICMS, não vai ser PI, não? Não é caracterizado da indústria? Não, sim, como eu falei agora, além do ICMS, porque o Estado ele trata só da parte dele, né? O IPI é de competência federal. E as gráficas não mudou, não, né? Ela Não, a continua gráfica tem que fazer uma análise, né? A gráfica ela pode ser só comércio, a gráfica ela pode ser só indústria, a gráfica pode ser só prestadora de serviço, pode ser atividade simultânea, pode ser IPI, ISS. Aí tem que estudar o negócio jurídico da empresa para poder saber tributar. Tá bom. Mas hoje as gráficas parece que as gráficas vai ser tributada como se fosse uma indústria, porque antigamente existiam os blocos, né? Hoje não existe mais bloco. Hoje não tem bloco, mas tem outras, por exemplo, se elas fabricarem calendário, né? Se elas fabricarem calendário com a própria matéria-prima da gráfica, aí IPI, é indústria. É indústria. Agora sim. Ela vai caracterizar tudo, vai ser caracterizar a indústria mesmo. Isso. Agora é o seguinte: se o contratante ele fornecer o calendário e solicitar ali que a gráfica faça só o seu. Calendário, né? Aí é prestação de serviço, aí é ISS.
E tem a Calendário, situação que eu mudou. bloco de específico, né? Exatamente. Então, por É, exemplo, cartão de visita, é, né? ela é específico, né? É, É, pode dar até contra a continuidade. Alguém mais quer falar alguma coisa com o nosso colega Leandro? Não tem mais, não? Sucena, fala com sua fala. Olá, boa tarde, boa noite a todos. Só contribuir aí com o Leandro, que eu estou chegando de Brasília agora. Nós tivemos lá no almoço da Frente Parlamentar da Agricultura, onde estavam mais de 100 parlamentares. Então, assim, todos os segmentos que foram afetados com a MP se reuniram para tentar derrubar. E é nesse movimento mesmo que eu acho que a gente tem que começar a trabalhar. E agora, verificar no texto da MP a questão das multas, né, que não foi retiradas, e ficar de olho, porque esse governo só vem aí para colocar imposto em cima de imposto. Então, temos que ficar de olho. Só isso, presidente, mas estou acompanhando. Leandro, fala. presidente, e o que mais o que mais me causa estranheza é que eu vi depoimentos de profissionais que falaram que essa medida provisória 1227 ela vai na contramão da reforma tributária. E isso me preocupa, porque se os profissionais estão tendo esse entendimento, então eles ou estão com uma dificuldade de interpretação jurídica do texto da reforma, do projeto de lei complementar 68 de 2024 muito grande, ou então eles estão lendo outro texto, porque, na verdade, quem já iniciou uma análise aí sobre o projeto de lei complementar, ele já deu para entender que não está indo de contramão com as medidas provisórias que o governo está editando, com a linha de trabalho do governo, porque a reforma tributária é nítido o aumento da carga tributária. É nítido o aumento da carga tributária. E várias inconstitucionalidades em vários aspectos, em vários artigos. Então, assim, eu recebi isso com muita estranheza, porque me parece que o texto do projeto de lei complementar não está sendo interpretado do jeito que deveria ser. Então, não está nada de indo em contramão à medida provisória. Pelo contrário, está só espelhando o que está lá no projeto de lei complementar. Tranquilo. Alguém quer questionar ou fazer alguma pergunta? Outra tese aí, certo? Alguma coisa que para perguntar para o Leandro, para nosso presidente? Fábio, fala. Não, eu tenho outra pauta. Quando eu liberar aí, Outra eu pauta, falo. vai. Não tem mais, não. A pauta acabou. Agora sou você, vai, pauta. Bem, boa noite a todos. Presidente, a presidente Sucena, os demais presentes. Hoje, no Diário Oficial, eu até enviei para a presidente Sucena, um ato declaratório da Receita Federal, no qual ele declara inidônea uma contadora, né, que fez a contabilidade de, pelo menos aqui ele numerou 3 postos de gasolina aqui em Goiás, né? Então, essa contadora foi declarada pela Receita Federal como inidônea, né, em questão de incidência do artigo 1048 e 1049 lá do nosso Código Civil, né, do nosso, na realidade, do nosso decreto 9.580 de 2018, que é o regulamento do imposto de renda. O que fala o 1048? O balanço patrimonial, as demonstrações de resultado do período de apuração, os extratos, as discriminações das contas de lançamento e demais documentos de contabilidade deverão ser assinados por bacharéis em ciências contábeis. Aí lá no parágrafo 1º ele fala: os profissionais de que trata o CAPT no âmbito de sua atuação, no que se referir à parte técnica, serão responsabilizados juntamente com os contribuintes por qualquer falsidade dos documentos que assinarem e pelas irregularidades de escrituração praticadas no sentido de fraudar o imposto sobre a renda. Lá no artigo 1049 ele fala: verificada a falsidade do balanço ou de qualquer outro documento de contabilidade e da escrita dos contribuintes, o profissional que houver assinado tais documentos será
pelos delegados e pelos inspetores da Secretaria da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Fazenda, independentemente de ação criminal, que, na hipótese couber, declarados sem idoneidade para assinar qualquer peças ou documentos contábeis sujeitos à apreciação dos órgãos da Secretaria da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Fazenda. Né? Se bem que lá no parágrafo único ele fala: caberá recurso no prazo de 20 dias para a superintendente da Receita Federal. Ou seja, a Receita declarou essa contadora como inidônea, né, mas cabe a ela um recurso. Qual é o recado e a observação que eu quero fazer? Contadores de postos de gasolina, né, tem muito cuidado, porque muito posto de gasolina, lucro real, quer só empurrar despesa e fabricar despesa, né, e a Receita está, observando isso aí, está tomando atitude, né? Então, não tô crucificando a contadora aqui, não vou nominá-la, mas, assim, é um alerta, porque cabe a ela recurso. Ela pode se defender se realmente ela tiver recurso. Mas, assim, um alerta para os contadores, não só para posto de gasolina, mas quem mexe com lucro real. Então, ter bem cuidado que a Receita está em cima. Fábio, pergunto. Ela é de Goiás? É Goiás, os postos são Goiás. daqui de Tá bom. Goiás. É Goiás. E eu pergunto, mas nesse caso específico, certo, dessa contadora, ela não tinha que ser julgada primeiro pelo Conselho? Não. Eu acho que sim, ué. O Conselho é o fiscalizador, se nesse caso, ele tem de mandar. Eu vi um processo uma vez, quando eu era conselheiro do CRC, certo? Eu relatei um processo mais ou menos isso, certo? Então, primeiro, o detector, ele não pode fazer o que ele está fazendo, aí manda para o conselho julga ele, e ele vai, depois que o conselho julgar, aí sim ele pode falar alguma coisa. Eu entendo dessa maneira. Sucena, fala. Porque, Everaldo, a decisão dele aqui, ele se restringe à contadora não poder assinar documentos destinados à Receita Federal, um SPED, um ECD, um ECF. Ele fez declarou ela inidônea para os atos da Receita. Agora, se eles vão enviar para o Conselho, para alguma coisa a mais, aí eu não sei. Obrigatoriamente, Fábio, tem que enviar. E o Conselho que vai determinar, condenar ela ou não. Eu entendo dessa maneira, certo? Faz muitos anos que eu não sou conselheiro. Fala, Sucena. Seguinte, assim que o Fábio me encaminhou, eu liguei para o delegado da Receita Federal e até questionei ele porque essa normativa foi assinada pelo delegado de Brasília e não por de Goiânia, uma vez que é a profissional de Goiânia. Eles estão hoje em treinamento, ele falou: minha amiga, eu vou olhar, que às vezes, como é muito processo, ficou na regional de lá. Mas, mais ou menos, eu já sei mais ou menos do que é que você está falando. Resumir para vocês. Pela situação do caso, deve ser daquela operação de recuperação de créditos tributários dos postos de gasolina que houve, vocês estão lembrados? Provavelmente. Ele vai me esclarecer. Como funciona, federal? Todo órgão, ele tem a sua instância que ele pode julgar. Então, essa profissional, no âmbito da Receita Federal, ela já foi julgada. O passo agora é a Receita encaminhar para o Conselho de Profissão, e essa denúncia entra com uma representação. Então, nesse caso, não cabe mais averiguar os fatos, porque já foi apurado por uma outra entidade. Então, cabe agora, eles vão encaminhar para o Conselho. E aí, se for fraude fiscal ou dependendo da notificação, vai até para uma cassação direta, porque agora entra como uma representação. Então, agora a gente tem que esperar o processo chegar, porque a Receita faz um processo, o inquérito policial é outro e a Justiça também é outra. Mas eu já acionei o delegado, ele amanhã vai me falar, mas olhando pela situação, eu tenho certeza que é a respeito daquela separação de crédito tributário de posto de gasolina. Então, a Receita apurou. É a primeira vez que eu, Sucena, vejo isso. Então, é uma coisa séria. Então, que sirva de exemplo aí para o pessoal. Tranquilo. Eu acho que tem fundamento, certo? Ele tem que, de qualquer maneira, ele tem que mandar para o Conselho, né?
Alguma coisa mais, pessoal? Alguém tem algumas perguntas para fazer? Hélio, fala, Hélio. Muito prazer você estar aí, Hélio. Gostaria de Era perguntar difícil aí, demais. Aparece aí, Hélio. Aparece aí, Hélio. Vai. perguntar para os colegas, com Opa. relação ao FD-REINF, no caso do aluguel, eu informo o mês de competência lá no FD-REINF ou a data do pagamento do aluguel? O nosso colega Leandro vai responder na bucha, Hélio, certo? Eu já Tá. sei que é pagamento. Tá. Fala, Leandro. Só pede para ele repetir, Everaldo. Não escutei. Ah, tá. O aluguel, a empresa paga o aluguel. Lá na FD-REINF, por exemplo, aluguel de maio, você paga o aluguel 5 de junho. Eu vou informar na FD-REINF em junho ou em maio? Não, Aí o recebedor que vai. Pode falar, Leandro. Aí você vai obedecer aí o regime de caixa. Então, como o pagamento foi feito em junho, aí você vai observar a competência mês de junho, né? A FD-REINF do mês de junho. Uhum. Ah, Exatamente. ok. Então, é regime de caixa. A mesma situação no caso de distribuição de lucro também, né? Tranquilo. Exatamente. É pagamento. Distribuição de lucro é pagamento. Ok. Aluguel, Não, pagamento. Hoje, tudo é pelo pagamento, né? Quase, né? Só toma cuidado que com as deduções, viu, da base de cálculo, é sempre bom observar, porque às vezes o locador ele pode pagar INSS, o locador ele pode ter dependente, o locador ele pode pagar pensão alimentícia. Então tem que ficar atento a esses detalhes que reduzem a base de cálculo. Aí e nesse caso aí que você falou, o problema maior é que no caso dos imóveis que são administrados pela imobiliária, aqueles custos que são pelo dono do imóvel, aí vem aquelas parcelas a deduzir, né? Então, aí tem que pegar antes lá, todo mês pode ter uma variação também, que já pode tem deduzir observado o IPTU, isso. você pode deduzir o IPTU da base de cálculo, você pode deduzir a comissão cobrada pela imobiliária da base de cálculo, tá? Isso. E outra coisa, não toma essa operação de aluguel como pessoa jurídica contratada, contratando uma pessoa física, locador pessoa física, porque pode haver, se o contratante for órgão público, por exemplo, um órgão público, uma empresa pública, né? Aí municipal, estadual, federal, aí a coisa já muda de figura, viu? Então, toma cuidado, e aí já muda a alíquota, né? Muda todo o cenário da retenção. Não, ok. Respondido, tá bom, obrigado. Sim, Respondido, obrigado. Sim, obrigado. Geraldo. Só lembrando ao Hélio aí, que inclusive o aluguel e a distribuição de lucro, ele tem que informar até a data do pagamento, não é só o mês não, né? Entendeu? Então, por isso que tem que ser informado no meio de pagamento. E aí, o Leandro explicou muito bem, mas eu senti a possibilidade de falar para você, tem que informar a data do pagamento, tá? Certo. Não, Tranquilo. ok. Alguém mais tem pergunta? Eu tenho, mas é outro assunto. Fala. Só um pouquinho. Alguém mais quer falar sobre esse assunto? 1, 2, 3. Então fala, Ailon. Dirigindo ao Leandro, com referência, um colega hoje me ligou perguntando, querendo saber como que eu estava procedendo, com referência àquela contribuição assistencial familiar que os sindicatos estão cobrando. Então, ele me falou que tomou conhecimento que tem empresas sendo já notificadas, recebendo cobrança já via judicial. Aí, gostaria de ver com o Leandro como que ele entende isso, a legalidade dessa cobrança. Antes do Leandro falar, ele vai falar sobre esse assunto, não sei se o Otávio quer falar sobre esse assunto, é o seguinte, eu tenho um colega que ele foi notificado, certo? Ele notificado. E entrou na justiça e o juiz deu ganho de causa para a empresa
e ainda autuou a empresa em danos morais, parece, e também ou nós sucumbência também, certo? Agora, o Leandro, fala. Inclusive, diz que está cobrando nos últimos 5 anos. A partir de 2019 para cá. É doido desse sindicato. Bem, Elon, assim, nossa especialidade é na área tributária, né? Aí você já migrou para a área trabalhista. No entanto, nossa posição é o seguinte: se tiver cláusula prevista lá na convenção coletiva da categoria do benefício social familiar, e uma vez que é a obrigatoriedade da empresa fazer esse recolhimento, e que esse benefício, pelo que eu já pude verificar, ele também traz alguns benefícios à própria empresa, até como subsídio para algumas situações, eu entendo que tem que fazer o recolhimento, tá? Então, assim, eu entendo o seguinte: você na posição de assessoria contábil, você gera, se tiver a cláusula prevista na convenção coletiva, gera o documento de arrecadação, encaminha para a empresa e encaminha a convenção coletiva junto. Se a empresa quiser recolher ou não, a responsabilidade é dela. Cabe a você gerar o documento e encaminhar o documento para a empresa se houver cláusula na convenção coletiva impondo o recolhimento desse benefício social familiar. Ei, Leandro, mas vi falar, certo, que essas convenções, porque tinha que ter uma convenção, certo? Para colocar lá, tinha que a outra parte, certo, aceitar também, né? Ouvi falar que essas convenções, quase todas elas, não teve a participação do empregador. Eu não posso nem te falar com 100% de segurança, porque eu não estou acompanhando esses casos, aí eu não posso. Eu só entendo que, se tiver cláusula na convenção coletiva, e convenção coletiva ela tem força de lei, salvo se a CLT ela apresentar uma situação mais benéfica ao empregado, eu entendo que tem que fazer o recolhimento. Fala, Sucena. Presidente, eu tenho recebido diversos questionamentos a respeito disso. Eu vou falar o que eu penso. Eu acho o seguinte, peraí que eu tô jantando, que eu tô almoçando ainda. Eu acho o seguinte: muitos contadores têm me questionado, e eu falo o seguinte: qual é a obrigação do contador? Informar e orientar. Tem muitos sindicatos que estão colocando barreiras e dificultando a oposição por parte do empregado. Todo mundo que conversa comigo, eu simplesmente falo assim, pessoal, é direito de oposição do empregado até mesmo antes do desconto. Se o sindicato estiver travando, é simples, denuncia no Ministério Público do Trabalho. É o Ministério Público do Trabalho que vai trabalhar com os sindicatos isso. Não somos nós que temos que dizer se sim ou se não. A nossa parte é orientar, ponto. Agora, eu sou totalmente contra do contador pegar, do contador fazer oposição, do contador registrar. Se a empresa me contratar e me pagar a parte, eu até faço. Agora, questionamento e tudo, manda para o Ministério do Trabalho. Por quê? Eu vi ações aí, igual o senhor Everaldo, que o senhor está comentando, que a empresa arrolou o contador como testemunha, alegando que foi ele que orientou para não pagar. E outra coisa, documentem. É só isso. Otávio. Boa noite a todos. Assim, a gente precisa pôr na balança e pesar. Quando iniciou esse processo da BSF, nós comentamos com todos os nossos clientes e orientamos que era devido, porque era cláusula na convenção coletiva de trabalho. Então, patrão e empregado acordaram, tinha que pagar. Aí eles perguntaram, quem paga? A empresa. Eu falei, não vou pagar. Tá bom, beleza. Decorreu o tempo, né? As empresas não pagaram. No governo anterior, governo federal anterior, não houve nenhuma demanda a esse respeito. E quando entrou esse outro governo que está aí nesse momento, houve uma decisão aí do Alexandre de Moraes do STF, determinando que fosse feita a contribuição assistencial.
Aí, esse pessoal entrou nessa seara aí e estão fazendo com que, cobrando das empresas desde 2000, se não me engano, 2019 até agora. Tem decisões no meu escritório de diversas situações. O que aconteceu? Teve um cliente meu, eu vou relatar alguns fatos e deixar para vocês ver que situação que isso acontece. Teve um cliente meu que recebeu lá 9 mil reais. Aí ele conversou comigo e falou, não, isso é devido e tudo e tal. Eu falei, não vou pagar. Ele foi lá conversar pessoalmente com o pessoal que está fazendo essa cobrança. Ele falou que tinha brigado com o contador, que não estava pagando o contador, e não sei o que ele fechava por R$1.000. Se eles quisessem pegar, era naquela hora. Eles pegaram os R$1.000 e PT saudações, ele não está pagando mais nada. Bom, outra situação, outro cliente meu foi fazer um acordo judicial, extrajudicial, com a advogada. A advogada cobrou uma multa de R$3.728 como multa por infração à legislação trabalhista. Eu falei para ela, assim, nossa, não devia ter feito isso. Só devia ter pedido a emissão do DARF, porque aí a senhora pagava para o Ministério do Trabalho, não para o sindicato, uma multa que vai para o dinheiro. Aí aí minha cliente ligou de novo com a advogada. A advogada foi tão sem educação com ela, que a minha cliente mandou ela PQP. Certo? Por quê? A multa trabalhista só é devida se for feito um auto de infração e devida, né, o DARF para o Ministério do Trabalho. Então, nessa situação. Outro cliente meu está cobrando R$25 mil. Ele tem em torno de 10 funcionários. Desde 2019, é nessa média de 10 mil. Eles pediram a GFIP lá desse período. Eu falei, não vou entregar a GFIP para o advogado, porque eu tenho que me resguardar pela Lei Geral de Proteção de Dados. Eu só vou apresentar isso se for na justiça. Entrou na justiça e tal. Aí o contratou o advogado cobrou lá um honorário para defender. E estamos defendendo lá. Então, são N situações. Por que está essa N situações? Eu tenho empresas minhas também que são negativadas pelo Serasa pelo valor de R$22. O meu cliente falou assim, isso aqui não vai me impedir de eu trabalhar, não. E eu não vou pagar. Bom, é uma questão. Orientação, como a presidente Luciana falou, a gente tem que orientar. A decisão não cabe ao contador. A decisão cabe ao empresário. Certo? Então, o que acontece agora? O que está acontecendo? Eu tenho um grupo de empresas na cidade de Trindade, e o empresário, ele conversa muito alto, ele, assim, muito arrogante, tudo, e aí são 3 sindicatos, ele foi lá e brigou com os caras lá, mas brigou mesmo, assim, de xingar os caras e tudo, e tal, os caras falaram, não, vamos fazer um acordo com o senhor, só paga 3 mil, que nós esquece tudo para frente. Então, o que está acontecendo? Eu mais o meu filho, Bruno, que é contador também, hoje nós estávamos conversando sobre isso, que um cliente recebeu uma notificação judicial do Ministério do Trabalho, da TRT, desde 2019. O cara só tem um funcionário só, desde essa época. Cobrando lá quase 12 mil reais do cara. O cara só tem um funcionário. Aí eu falei para meu filho, como é que a gente vai fazer com essa situação? Nós orientamos na época que era para pagar, os caras não quiseram pagar. Certo? Acontece, nesse último cliente agora que a gente está conversando com ele, nós pedimos ele para que fazer uma negociação extrajudicial para encerrar, né, essa situação. O que eu observo? Essa reforma tributária foi feita em 2017. Reforma trabalhista, 2017. Vocês podem observar, todos os CNPJ que foram abertos a partir de 2017, esse BSF não alcança. Nós fizemos uma pesquisa no nosso escritório, nós temos visto que as empresas abertas a partir de 2017, nenhuma delas, pelo menos no meu escritório, se tiver alguém aí que tiver para poder me contestar, me dar subsídios nesse respeito, porque a partir de 2017, nenhuma empresa, desculpa, 2017 foi a reforma trabalhista, justamente. De lá para cá, não tem nenhuma empresa que foi aberta a partir de 2017 que está recebendo,
notificações desse PSF. A notificações é pelo Sindicato do Comércio dos Empregados, né? Sindicato dos Empregados do Comércio do Estado de Goiás, que está fazendo isso daí. Umas situações aberrantes. Tem uma empresa nossa lá que não tem motorista e está cobrando para o sindicato de transporte rodoviário, trabalhadores de transporte rodoviário. A empresa não tem motoqueiro, está cobrando para o sindicato de duas rodas. Nem sei se existe ainda. Gente, é berração esse tem. Isso precisa, igual meu filho falou, pai, isso aqui vai pacificar daqui 1 ano, 2 anos. A hora que chegar alguém lá no STF, que conseguir chegar até o STF e acabar com essa anarquia, sim, já tem aí, eu publiquei aí, que tem uma nulidade. O Tribunal Superior do Trabalho decidiu que é nulo a cláusula que fala que a entidade privada, sindicato patronal, financiar sindicato trabalhador. Eles têm que ter renda própria. Então, pessoal, nós estamos vivendo uma situação muito difícil mesmo para nós empresários. Tem situações lá no meu escritório que está com quase 25 mil reais de BSF para pagar. Então, a que ponto que nós vamos? Né? É só esse esclarecimento aí para vocês aí. Se tiver alguém para me dar um subsídio aí, eu agradeço. Obrigado. Primeiro, o Fábio, depois o Sucena. Poliana. Bem, eu não sei se eu entendi errado, mas o questionamento inicial foi sobre a contribuição assistencial. Foi. Oi? Foi. Foi, né? Bem, a Sobre contribuição ela. Alô? Foi sobre ela que eu questionei, Fábio. Contribuição assistencial, tá. Então, contribuição assistencial, o entendimento veio do STF, né? Então, o empregado, ao sofrer o desconto, que não é obrigatório, né? Ele tem o direito de fazer a oposição. Mas eu entendo que a empresa ela não pode se omitir de fazer o papel dela, que é de descontar. Uma vez que ela não faça o desconto, aí o sindicato vai cobrar dela, e não do empregado. Então, a empresa faça o desconto. O empregado que não quer, que quer o dinheiro de volta, ele faz a oposição ao sindicato. Mas a empresa, eu entendo que ela tem que fazer o desconto. É um entendimento do STF, tem que ser feito. Com relação ao BSF, né, aí é como foi falado, passar para o cliente, ele tem duas situações, ou recolhe ou recorre à justiça, né? Porque tem juízes, como o Otávio falou, tem juízes que entendem que o BSF é inconstitucional, por quê? Porque ele é um ato que tira a autonomia sindical do Sindicato dos Empregados, porque está sendo sustentado por esse benefício, né? Já tem juiz que entende que é devido. Aí o juiz sabe como é, cabeça de juiz, então a alternativa para o cliente é ou ele recolhe ou ele recorre. Isso aí. Estão defendendo, estão ganhando. Sucena, fala. Só colaborando o que o contador e conselheiro Fábio falou, é isso mesmo. E o Otávio explicou muito bem. A gente não pode confundir contribuição assistencial com BSS, que é o benefício. Gente, o benefício, e aí eu vou concordar com o que o Leandro falou, se está na convenção e a empresa não tem acordo individual ou acordo coletivo, ele tem que cumprir a convenção. E ele, para cumprir a convenção, ou ele tem que dar o benefício ou algo superior ao benefício, então ele tem que pagar, porque é benefício do trabalhador. O direito de oposição é da contribuição. Aí eu quero perguntar para o Otávio, parece que ele está vivenciando mais casos. Se essas ações que as empresas que ele trabalha sofreram foram só de benefício ou também estava incluído as contribuições? Que essa semana, Otávio, semana passada, uma empresa procurou o SESCOM pedindo ajuda, porque ela é cadastrada no SESCOM e foi autuada pelo Ministério do Trabalho em R$200 mil por não cumprimento da convenção. E aí me assustou, eu até pedi para a advogada me trazer
a ação para me poder entender, porque quando começa assim, com uma, vai para todas, né? Estou esperando a ação chegar para me poder entender o que foi a autuação, para saber se foi por falta de cumprimento da convenção ou se foi erro do empresário lá mesmo. As suas, é só o benefício ou tem a assistencial também, Otávio? Não, momentaneamente só está aparecendo a BSF. Com relação à taxa assistencial, né, se vocês entrar no Sindloja, o Sindicato Comércio Varejista no estado de Goiás, vocês vão ver que lá tem uma convenção coletiva de trabalho firmada entre o SESEG, né, que é o sindicato SESEG, que é o Sindicato dos Empregados do Comércio, e o Sindloja. Lá eles falam que tem que ter 4 contribuições assistenciais. Aí, e também tem uma contribuição assistencial patronal. Ela é de R$ 250 para quem é filiado ao sindicato e de R$ 1.000 para quem não é filiado ao Sindicato Comércio Varejista, com uma empregada até 20 empregados. Acima de 20 empregados, passa a ser R$ 2.000 para a contribuição assistencial patronal, e quem é associado passa R$ 500. Então, determinou nessa convenção coletiva, dizendo que tem que descontar R$ 148 de cada funcionário. O que nós fizemos no nosso escritório? Elaboramos a folha de pagamento e enviamos para os nossos clientes. Todos os funcionários se oporam a aquele desconto. O que nós tivemos que fazer? Nós tivemos uma correria danada no nosso escritório, voltar, refazer a folha e tudo. E chegando no empresário falando, olha, seus funcionários têm que ir até o sindicato fazer lá a oposição ao desconto. Os empresários falam, não, meus funcionários não vai sair daqui, porque vai gastar um dia inteiro para resolver isso daí. Eu preciso do meu funcionário aqui. Tudo bem, então, decisão tomada, pronto, vamos barco e corre, vida que segue. Assim eu tenho sido feito, tá? Pois é, Otávio, nesse caso aí, essas empresas vão ser acionadas pelo sindicato porque elas não cumpriram o papel que é de descontar. Se o empregado está achando ruim, ele que vai fazer a oposição, mas a empresa, ao deixar de fazer o desconto, ela passou a ser corresponsável. Entendeu? Aí o sindicato vai em cima dela. Ô, Fábio, mas o desconto da folha de pagamento não cabe ao empregado autorizar isso ou não? Não. O que o STF definiu foi que a empresa faz o desconto, a empresa faz... Olha, está na decisão da STF. Então, ele faz desconto e aí cabe ao empregado fazer a oposição. Tanto é que fizeram uma matéria lá em São Paulo, uma fila imensa. Aí tem alguns sindicatos que resolveram aceitar essa manifestação via e-mail, via WhatsApp, porque é desumano você ficar numa fila para dizer que não quer recolher, né? Que o sindicato aposta nisso para a pessoa desistir e descontar, mas isso é uma indecência, esse ato do STF foi uma indecência. É um ato indecente e fica aceitando. Mas aí a empresa, o que eu estou alertando é que a empresa não cumpriu a regra, vai sobrar para ela. Vai sobrar para ela. Aí, Fábio, é o seguinte, aí no governo anterior, certo? Esse tal de BSF aí, contribuição assistencial, contribuição sindical, ninguém mexeu com isso. Foi só trocar de governo, ver aquela decisão do Alexandre de Moraes lá, está falando que a contribuição assistencial ela traz benefícios para o sindicato, para os empregados, havia convenção coletiva de trabalho e tudo e tal. Aí abriu a porteira, né? Quando abriu a porteira, entrou todos esses procedimentos aí, agora eles estão fazendo, nadando de braçada. Até que um dia alguém, ou algum juiz, algum tribunal superior aí, dê uma decisão. Vai acabar com essa farra. Porque se você for pegar a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, fala lá claramente que o sindicato dos trabalhadores, eles têm rendimento dos próprios trabalhadores, não de empresa privada. Exato. Concordo com você, mas foram fazer o L, né? Mas quando ele o empresário for defender juízo,
todos os empregados falam assim, ó, eu não quero pagar, vai lá como testemunha para ele, pronto, ué. Mas o rito não é esse, Everaldo. Mas o juiz vai acreditar nisso e ele vai dar o ganho de causa para o cara, ué. Duvido. Fala, ô Leandro. Não, Everaldo, é só para perguntar para o Otávio. Otávio, aquele exemplo que você deu foi lá do Sindicato dos Empregados do Comércio de Anápolis? Aquele caso que você deu? A anuidade é. O que tá, por exemplo, isso aí é do Sindicato de Anápolis. Eu tenho cliente também lá em Anápolis que está com essa situação também. Ah, tá. O de Anápolis, o Tribunal Regional do Trabalho lá reconheceu que essa contribuição, que esse benefício social familiar era uma espécie de contribuição assistencial, né? Transvestida de com o nome de outra rubrica, né? Pois é, né? Aí, aonde nós vamos parar, viu, Leandro? Aonde nós vamos parar? Sucena, fala. Presidente, eu só quero fazer uma consideração. Eu acho engraçado o seguinte: nós estamos falando aqui de um ambiente de sindicato, tá? Porque aqui é um sindicato e eu posso falar aqui porque também trabalho em outro sindicato. E, assim, não generalizando, porque tem muitos sindicatos que prestam um bom serviço, que faz coisas boas, que lutam e que brigam. Mas, na hora, o funcionário não quer pagar a contribuição associativa, não quer pagar a contribuição disso nem daquilo. Mas na hora de usufruir do benefício da convenção, ele quer. Ele quer o feriado da categoria, ele quer o aumento do piso, ele quer o piso. Então, Isso. Otávio, eu quero saber o seguinte: os que ligam para mim e que eu falo assim, não dá não, desconta. Não desconta, não faz. Mas também não dá o feriado da categoria, não dá isso, não dá aquilo. Porque na hora do sindicato. Porque assim, gente, é igual você falou do Cindy Lojas. O Cindy Lojas, ele percebeu que o benefício social era um problema. Aí ele foi lá e tirou. Você vai ver que não tem mais na convenção dele. Mas as convenções, e tem muitas convenções que seguram o lado do empresário, que negocia, que está ali protegendo. Aí o pessoal fala assim, é bandido, é isso, é aquilo. Não, gente, não é não. Cada um é cada um. Eu só acho que a gente não tem que entrar nessa seara, porque o cara não quer pagar. Mas não deixa ele ser o feriado da categoria para você ver. Deixa ele ser os benefícios para você ver, se ele não vai lá reclamar. Por isso que eu falo, o contador não tem que se envolver nisso. Eu acho que a gente precisa pegar o lado bom das coisas, unir, conversar, ir lá nos sindicatos. Eu tenho muitas empresas que eu falo assim para eles: vocês já pensaram se vocês utilizassem a convenção coletiva para resolver o problema que vocês têm de hora extra, de várias situações particulares que muitas empresas têm? Iria minimizar o quanto de problema trabalhista. Então, para que jogar pedra? Por que não vai conversar, que não vai para o diálogo, vamos tentar trazer melhorias para esse ambiente de trabalho, patrão e empregado, de uma forma justa, que fique bom para ambas as partes, e não pela agressividade, porque o empregado e o patrão, eu nem vou falar assim, porque eu escuto cada coisa, mas que eu fico pensando assim, cada um só quer ver o seu umbigo, não o lado do outro. E eu acho que nós, contadores, precisamos, se fosse da área comercial e tudo, um nicho de mercado que eu ia procurar, se eu fosse segmentar, era o sindicato. Eu ia procurar estar lá dentro do sindicato de material da construção, porque são sindicatos que estudam. Hoje, lá na FPA, o que tinha de representação do setor produtivo, de sindicato e associação, é enorme. Então, assim, a gente não pode considerar todo mundo bandido e ladrão, não. Eu falo isso porque eu estou acompanhando, eu vejo, e tem muita gente que presta um bom serviço. Ô, Leandro, fala. Não, hein, Otávio, eu tô dando uma olhadinha aqui, inclusive tem até empresa falando que foi surpreendida com o CNPJ negativado do Serasa. Aí moveu uma ação para anular a cláusula do benefício social familiar constante na convenção coletiva. Eu tenho uma experiência própria. Olha, mais de 80% do juiz detesta sindicato, viu? Mas, presidente,
Depende da Essa própria. Nós estamos generalizando, olha, nós não estamos falando de sindicato, nós estamos falando de uma empresa oportunista, desculpa a expressão que eu vou usar aqui, safada, que é a do benefício social, que quando veio a reforma trabalhista, os sindicatos laborais, com medo de perder receita, colocaram isso daí. Porque quem processa, Otávio, quem processa não é a empresa do benefício social, é o sindicato? Sindicato dos Empregados no Comércio do Estado de Goiás. É o sindicato dos empregados. E o sindicato dos empregados quem é o presidente? Eduardo Amorim. Quem é o presidente? Eu quero ver se tem um sindicato patronal envolvido nisso. Porque os que tinham, que sabendo que ia perder, todos caíram fora. E o último foi o Sindilojas. Na época assim começou, na época da eleição da FEComércio, entre que estava o Evaristo e o Marcelo Baiocchi. Aí, o que acontece? O Zé Carlos, do Sindiloja, o que ele fez? Ele, Sindiloja, Cinco Peças, Sindimaco e o sindicato, o SINAT, Sindicato Comércio Atacadista. Esses 4 sindicatos foram oposição lá na eleição do Baiocchi. E aí, eles incluíram essas convenções, essas cláusulas nas convenções coletivas. São somente esses 4 sindicatos que nós estamos tendo problema. Eu mais o Ronan, a senhora acho que esteve presente comigo na FEComércio. Na época lá, até o superintendente lá da FEComércio falou assim, ué, então para que a gente precisa de ter essa empresa lá em São Paulo? Por que nós não criamos aqui próprio aqui e tal, e fazemos isso aqui no nosso estado de Goiás, né? Aí isso não foi para frente, nem nada. O Ronan estava presente nessa audiência que a gente teve, a senhora também estava presente para a gente lá, o Dr. Edson Cândido Pinto também estava presente na FEComércio, que eles reuniram todos os sindicatos patronais lá na FEComércio e tratou com isso. Aí o que eles decidiram? Que não era para fazer mais, né, convenções coletivas com cláusula do BSF. Aí o que aconteceu? Parece que houve um divisor de água ali. Dali para frente não houve mais convenções coletivas que incluía o BSF, e só as antigas. Da reforma tributária para trás, ou talvez, pode ter aqui no estado de Goiás, daquela reunião que a gente teve na FEComércio, em que, dali para frente, não teve mais BSF nas cláusulas convenções coletivas de trabalho. É bem assim, explícito que o Cristiano Cacheta, do Sindiloja, ele brigou aí com o Sindicato dos Empregados do Comércio em 2023, no feriado de 7 de setembro, que o Sindicato dos Empregados do Comércio disse que ia mandar fiscalização para os shoppings para autuar as empresas. Ele botou uma nota no jornal, de meia página no jornal, dizendo que ele estava certo, que ele estava fazendo aquilo opondo ao Sindicato dos Empregados do Comércio. Ele fez isso, os shoppings abriram, não teve fiscalização nenhuma no shopping de 7 de setembro de 2023, e o negócio mudou. Aí, o que o Sindicato dos Empregados foi? Voltou lá no Sindiloja, nós vamos fazer a convenção coletiva. Fez a convenção, só que determinou nessa convenção a contribuição assistencial que já tinha determinado pelo STF, lá pelo Alexandre de Moraes. Agora é o seguinte, a gente entende, eu, assim, às vezes pode ser um desabafo da minha parte, entendeu? Porque o STF, ele decide politicamente. Quem colocou aqueles caras lá, não sei se o que está acontecendo, quem que trabalha sabe disso. Eles têm as decisões políticas, não são decisões práticas na vida que a gente está exercendo, uma coisa legal, entendeu? Assim, é a minha questão, é o meu posicionamento. Leandro, fala. Otávio, eu faço eco às suas palavras aqui, porque realmente, já de algum tempo, o Supremo Tribunal Federal ele não vem tomando decisões técnicas. Ele vem tomando decisão política, protegendo o orçamento da União, principalmente. Então, as decisões são orçamentárias, teriam que ser técnico-jurídicas, elas não são. Elas são decisões orçamentárias. Uma coisa que eu dou muito, uma matéria que eu cito muito como exemplo, é o diferencial de alíquota para o Simples Nacional. Ainda que tenha lei aqui no estado de Goiás agora legalizando, mas quando você se debruça na Constituição Federal,
você verifica que a cláusula que estabelece a diferença entre as alíquotas é destinada ao consumidor final. Enquanto que, se a gente for analisar o diferencial de alíquotas por simples, ainda vai ter uma etapa subsequente, porque eu estou comprando para comercializar, eu estou comprando para industrializar, eu estou comprando para produzir. Então, quer dizer, você não encontra isso na Constituição Federal. Então, aí, por que a decisão é política? Porque já tinha havido uma decisão de constitucionalidade na saída para não contribuinte, que não se adaptava ao optante pelo Simples Nacional. Então, claramente, para equilibrar a balança, não, então, peraí, esse aqui já foi a favor dos optantes do Simples. Aí já vai impactar o orçamento. Agora vamos na aquisição interestadual para comercialização, agora não, aqui é constitucional, né? E sob uma argumentação muito rasa, que com base na não surpresa do contribuinte, porque o contribuinte já vinha recolhendo. Então, assim, realmente, a decisão do Supremo Tribunal Federal e outra coisa, tem ministro empossado lá agora que ele entrou só para decidir politicamente. Então, a tendência é só piorar. Sucena, Presidente, eu também quero usar esse ambiente aqui para fazer um desabafo. Estou igual o Otávio, porque é mais barato que pagar terapia. Eu quero fazer um desabafo, que é o seguinte: eu acho engraçado o empresário, né? O empresário fica brigando com o sindicato, brigando por uma contribuiçãozinha, mas não fala nada da contribuição aí, da questão do aumento do ICMS, de 17 para 19 na cobrança do estoque. O empresário não fala nada na questão do DIFAL, o empresário não reclama e não movimenta. Agora, de sindicato, ele abre a boca. Aí fala assim, mas presidente, como que ele vai falar? Vai falar. A Luana Piovani, com uma discussão com o Neymar na internet, eles conseguiram derrubar uma PL da privatização das praias. Então, gente, eu acho que eu estou trazendo esse tema aqui o Otávio trouxe o tema da questão do sindicato, mas eu estou falando isso que da mesma forma que eles reclamam e falam dos sindicatos, dessas contribuições, a gente tem que pôr eles para reclamar e falar desses aumentos abusivos de imposto, porque na hora que chegar essas faturas, a primeira coisa que o empresário vai fazer é querer diminuir o honorário dos contadores, porque é o primeiro corte que ele faz, mas reclamar em cima da gente, ele é bom para fazer. É só para usar o espaço para fazer minha terapia diária, presidente. alguém mais quer falar? Alguém mais quer falar? Alguém mais tem sugestão ou coisa assim para falar? 1, 2, 3. Então, liga o microfone e dá adeus para todo mundo, né? Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite.